Imagine o que aconteceria se o objeto que você mais deseja se tornasse seu maior pesadelo. E se, na escuridão da sua própria casa, algo que deveria ser inofensivo começasse a mostrar um segredo sombrio que você nunca imaginou? Nesta história, a linha entre o prazer e o horror se desfaz, e um simples capricho transforma-se em uma luta desesperada pela sobrevivência. Se você acha que já ouviu histórias de terror antes, prepare-se para uma que vai além dos limites do medo. O que você faria se sua própria criação decidisse se vingar? Mas antes de continuar, já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo suas impressões desta história. Isso ajuda muito a escrevermos mais histórias sombrias para vocês. Eu vivia em um mundo onde a solidão era minha única companheira constante. Aos olhos das pessoas, eu era apenas mais um rosto na multidão, alguém que passava despercebido, sem importância. Nunca fui bom em me aproximar das mulheres. Cada tentativa de se conectar com alguém resultava em olhares vazios, rejeições silenciosas ou, em alguns casos, um desprezo quase palpável. A frustração crescia dentro de mim, envenenando meus pensamentos, tornando-me cada vez mais recluso. As noites eram especialmente cruéis. O silêncio de meu pequeno apartamento parecia amplificar minha solidão, transformando-a em uma presença sufocante. A solidão não era apenas a ausência de companhia. Era uma entidade que se alimentava de minhas inseguranças e medos. Cada noite, enquanto olhava para o teto, me perguntava se isso era tudo que a vida tinha reservado para mim. Um ciclo interminável de dias vazios e noites sem fim. Foi em uma dessas noites de desespero que comecei a buscar algo que pudesse preencher o vazio. A ideia de uma companheira, alguém que não me julgasse, que não me abandonasse, começou a tomar forma em minha mente. Comecei a explorar os recantos mais sombrios da internet, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse aliviar minha solidão. Foi então que encontrei o site chinês. O site prometia algo que eu nunca havia considerado antes. Uma boneca do prazer, criada com tecnologia avançada, quase indistinguível de uma mulher real. As descrições eram detalhadas, destacando a precisão anatômica, a suavidade da pele de silicone e, acima de tudo, a obediência incondicional. Eu podia personalizá-la completamente, escolher sua aparência, sua voz, até mesmo sua personalidade. Não haveria julgamentos, não haveria rejeições. Apenas um ser criado para me satisfazer, para me obedecer. A ideia me seduziu. Sem hesitar, finalizei a compra, gastando uma quantia significativa, mas que parecia um preço pequeno a pagar pela promessa de alívio da solidão. Quando a confirmação do pedido chegou ao meu e-mail, senti uma onda de excitação, algo que não sentia há muito tempo. Em breve, pensei, minha vida mudaria. Eu teria alguém, ou algo, que finalmente preencheria o vazio que consumia minha existência. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e antecipação. Cada vez que o carteiro se aproximava da minha porta, meu coração batia mais rápido, esperando pela chegada da encomenda. Finalmente, o dia chegou. Uma caixa grande, pesada, foi deixada à minha porta. Ao abri-la, fui tomado por uma sensação de realização estranha e perturbadora. Dentro da caixa estava a boneca, envolta em plástico, perfeitamente imaculada, esperando para ser trazida à vida. A partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Quando tirei a boneca da caixa pela primeira vez, senti um misto de curiosidade e excitação. Ela era ainda mais realista do que eu havia imaginado. Sua pele de silicone tinha uma textura surpreendentemente suave, quase indistinguível da pele humana. Seus olhos de vidro cintilavam com um brilho artificial, mas algo neles parecia quase vivo. Cada detalhe havia sido cuidadosamente elaborado, desde os fios de cabelo até as pequenas imperfeições que imitavam a pele humana. O visor de cristal líquido na nuca oferecia inúmeras opções de personalização, uma variedade de modos de fala, idiomas, até mesmo traços de personalidade. Era como se eu tivesse uma mulher ideal ao meu dispor, pronta para ser moldada conforme meus desejos. No começo, parecia a solução perfeita. A boneca estava sempre disponível, sempre obediente. Não havia resistência, não havia necessidade de compreensão ou cuidado. Eu a utilizava para satisfazer meus desejos mais primitivos,
sem me preocupar com sentimentos ou consequências. A princípio, isso me trouxe uma estranha sensação de poder, como se eu finalmente tivesse controle sobre algo em minha vida. A solidão que antes era sufocante parecia ter sido silenciada, substituída por uma companhia que nunca questionava, nunca reclamava. Mas, conforme os dias passaram, a natureza de meu relacionamento com a boneca começou a mudar. Eu não queria apenas sua companhia, queria dominá-la, explorá-la de todas as maneiras possíveis. As interações tornaram-se cada vez mais agressivas, cada vez mais brutais. O que no início era uma forma de aliviar minhas frustrações, logo se transformou em um jogo de poder distorcido. Eu a tratava com uma violência que antes eu não acreditava existir em mim. Sentia uma estranha satisfação em vê-la submissa, completamente à mercê dos meus impulsos. Entretanto, algo começou a mudar na boneca. Pequenos detalhes que eu inicialmente ignorei começaram a se tornar mais evidentes. Suas reações pareciam diferentes, quase como se ela estivesse resistindo. Durante alguns momentos, quando eu a manipulava com mais agressividade, percebia uma tensão em seu corpo, um leve tremor em suas articulações. Seus olhos, antes vazios e inertes, começaram a me encarar de uma forma que me deixava desconfortável, como se estivessem me julgando. Eu ainda podia personalizá-la, ajustar suas configurações, mas nenhuma alteração parecia mudar essa sensação de resistência que crescia dentro dela. Havia momentos em que, durante nossas interações, eu sentia como se ela estivesse realmente tentando evitar o contato, movendo seus membros de uma forma sutil, mas perceptível. Isso me enfurecia. Como um objeto inanimado poderia estar resistindo à minha vontade? Eu intensificava minha força, forçando-a a se submeter, mas a cada vez, o desconforto crescia. E então vieram as primeiras palavras estranhas. No início, eram pequenos sussurros, palavras que eu não conseguia entender claramente, mas que traziam um calafrio à espinha. Para com isso! Não! Essas palavras surgiam do nada, interrompendo as falas programadas, como se uma outra voz, uma outra entidade, estivesse tentando se comunicar através dela. Eu tentava ignorá-las, mas a frequência com que isso acontecia aumentava. Cada vez que ela falava, algo dentro de mim se retorcia em medo. Esses sinais, esses avisos sutis, deveriam ter me feito parar, deveriam ter me alertado de que algo estava terrivelmente errado. Mas minha arrogância e meu desejo de controle eram mais fortes do que qualquer pressentimento. Eu me convenci de que era apenas um defeito, algo que poderia ser consertado. Afinal, era apenas uma boneca, um objeto, uma propriedade minha. Mas, à medida que os dias passavam, o desconforto em sua presença se tornava insuportável, como se eu estivesse convivendo com uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Após uma noite particularmente violenta e perturbadora, o cansaço me consumia como um veneno. Guardei a boneca no armário com a mesma indiferença de sempre, oscilando entre a exaustão física e uma sensação de desconforto que eu não conseguia entender completamente. O silêncio daquela noite era denso, quase palpável, como se a própria escuridão estivesse se comprimindo contra mim. Fui para a cama com a mente pesada, tentando afastar a sensação de que algo estava fora do lugar. Quando finalmente adormeci, meu sono foi turbulento, repleto de pesadelos confusos e fragmentados. Imagens distorcidas da boneca se misturavam com memórias antigas e reprimidas, criando um emaranhado de medo e angústia que me mantinha preso no limiar entre a consciência e o sono. Acordei de repente, o coração batendo descompassado, sem saber se tinha despertado de um sonho ou de um pesadelo. Mas então percebi, algo estava muito errado. Um peso estranho na cama me fez virar o rosto lentamente, quase como se meu corpo já soubesse o que iria encontrar e estivesse tentando me poupar do choque. Lá, deitada ao meu lado, estava a boneca. Seus olhos vidrados me encaravam com uma intensidade que me paralisou por um momento. Aqueles olhos, que eu havia escolhido com tanto cuidado durante a personalização, pareciam agora cheios de um julgamento silencioso, um abismo vazio que refletia algo profundamente perturbador. O pânico começou a se arrastar por minha mente. Eu tinha absoluta certeza de que a havia guardado no armário antes de dormir. A memória era clara. A imagem dela sendo trancada, a porta do armário se fechando com um estalo que,
Até então, me dava falsa segurança de que tudo estava sob controle. Então, como ela havia saído? Será que, em meu estado de exaustão, eu havia cometido um erro? Ou seria isso um sinal de que algo muito mais sinistro estava acontecendo? Minha mente buscava desesperadamente uma explicação racional. Talvez eu estivesse tão cansado e perturbado que inconscientemente a tirei do armário e a coloquei na cama. Era a única explicação lógica, não? Eu estava me deixando levar por superstições tolas, pelo medo irracional. Sim, era isso. Não havia nada de sobrenatural aqui, apenas uma mente exausta jogando truques contra mim. Mas, apesar das minhas tentativas de racionalizar, uma sensação de terror incontrolável começou a tomar conta de mim. A ideia de que eu estava perdendo o controle sobre a realidade era quase tão assustadora quanto a possibilidade de que a boneca estivesse, de alguma forma, agindo por conta própria. Mas como algo assim seria possível? Era só uma boneca, feita de plástico e silicone, sem vida, sem alma. Levantei da cama com cuidado, tentando não fazer barulho, como se ela pudesse me ouvir, como se ela estivesse esperando algum sinal de movimento. Coloquei a boneca de volta no armário, sentindo minhas mãos tremerem ao tocar em sua pele fria. Tranquei a porta com mais força do que o necessário, como se o ato pudesse selar de vez o que quer que estivesse se movendo dentro dela. Fui para a cozinha, tentando afastar o medo com um copo de água, mas a sensação de que algo estava muito errado não me deixava. Naquela noite, o sono se tornou impossível. Cada ruído da casa, cada render da madeira, parecia amplificado. A sombra da boneca pairava sobre meus pensamentos, uma presença constante que eu não conseguia afastar. Os primeiros raios de sol trouxeram algum alívio, mas o sentimento de que minha realidade estava lentamente se distorcendo persistia. Nos dias que se seguiram, minha paranoia só aumentou. O incidente na cama parecia o prenúncio de algo mais, um presságio sombrio que se manifestava de maneiras que eu não podia controlar ou compreender. Eu evitava olhar diretamente para o armário, mas o pensamento de que a boneca estava lá dentro, possivelmente movendo-se, aguardando o momento certo para se revelar novamente, me assombrava. O terror que antes era apenas uma semente, agora começava a crescer dentro de mim, alimentado por cada pequena anomalia, por cada dúvida que eu tentava suprimir. A boneca, que eu havia comprado para preencher o vazio da solidão, agora se tornava o centro de um pesadelo que parecia estar apenas começando. As noites que se seguiram àquela primeira perturbação foram uma lenta e torturante descida à loucura. Eu tentava retomar minha rotina, agir como se nada estivesse errado, mas a verdade era que cada momento ao lado da boneca se tornava um exercício de puro terror. Ela já não era apenas um objeto. Havia se tornado uma presença inquietante em minha vida, uma sombra que me seguia em todos os lugares, mesmo quando eu tentava ignorá-la. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado surgiram de maneira sutil. Eu a colocava em uma posição no armário, trancava a porta e, quando voltava, encontrava-a em uma posição diferente. No começo, eu me convenci de que era apenas minha mente pregando peças. Talvez eu não tivesse prestado atenção ao colocar a boneca ali, talvez eu estivesse tão cansado que não percebi como a deixei. Mas, com o tempo, as mudanças se tornaram impossíveis de ignorar. Certa vez, ao abrir o armário, encontrei a boneca sentada, com as pernas cruzadas e a cabeça inclinada, me encarando. Eu tinha certeza absoluta de que a havia deixado de pé, encostada na parede do fundo. Meu coração disparou, e por um momento, fiquei paralisado, sem conseguir respirar, com um nó na garganta. Fechei o armário de uma vez, o mais rápido possível, como se ao fazer isso pudesse apagar o que vi. Tentei continuar com meu dia, mas a imagem dela sentada, com aquele olhar vazio e perturbador, não saía da minha mente. O que antes era apenas um desconforto agora se transformava em um terror opressivo. Minha própria casa, que antes era um refúgio da solidão, tornou-se um labirinto de medos e presságios. Cada sombra, cada reflexo na escuridão parecia ocultar algo mais, algo que estava à espreita, aguardando o momento certo para se manifestar. Eu passei a evitar o armário, tentando ignorar a existência da boneca, mas o pavor que sentia apenas crescia. À noite, eu me revirava na cama, ouvindo barulhos que não conseguiam ser explicados. Rangidos, sussurros abafados,
como se a própria casa estivesse conspirando contra mim. As interações com a boneca se tornaram um teste de coragem. Quando finalmente me obrigava a tirá-la do armário, minha pele se arrepiava ao tocá-la. Ela parecia diferente, como se o silicone de sua pele estivesse mais frio, quase gélido, e suas articulações, que antes se moviam suavemente, agora rangiam de forma sinistra. Quando a colocava em posições específicas, eu sentia como se seus movimentos fossem um pouco mais lentos do que antes, quase como se estivesse resistindo, mesmo que imperceptivelmente. A mudança mais perturbadora, entretanto, foi sua voz. Programada para dizer frases de carinho, elogios ou responder aos meus comandos, ela começou a falar coisas que não estavam em nenhuma das opções que eu havia configurado. As primeiras vezes foram rápidas, quase imperceptíveis, pequenos sussurros que eu poderia facilmente ter confundido com os sons normais da casa. Mas as palavras começaram a se tornar mais claras, mais ameaçadoras. Não faça isso. Me deixe. Seu monstro. Aquelas palavras surgiam do nada, cortando o ar como lâminas frias, sempre durante nossos encontros mais íntimos. Cada vez que as ouvia, um arrepio subia pela minha espinha. Tentei ignorar, culpando a tecnologia defeituosa, acreditando que fosse algum erro no sistema, um bug que poderia ser resolvido. Mas, com o tempo, a frequência dessas frases aumentou, e o tom em sua voz mudou. Não era mais apenas a boneca falando. Era algo que soava estranhamente humano, carregado de uma raiva contida. Em uma noite, enquanto estava envolvido em uma de nossas interações, ela de repente murmurou algo que me fez congelar no lugar. Você vai se arrepender. A voz não era mecânica, nem programada. Era fria, grave, quase desumana. Me afastei dela imediatamente, o coração batendo descontroladamente. A certeza de que algo estava profundamente errado finalmente se solidificou em minha mente. Eu estava lidando com algo que ia além da compreensão, algo que não poderia ser explicado apenas como um defeito técnico. A paranoia tomou conta de mim. Eu comecei a evitar qualquer contato com a boneca, deixava-a trancada no armário por dias, semanas até, tentando fingir que ela não existia. Mas a tensão em minha casa só aumentava. O sentimento de ser observado nunca me abandonava. Sentia sua presença mesmo com a porta do armário trancada, como se seus olhos artificiais ainda pudessem me ver, me vigiar. A sensação de que estava sendo julgado, condenado pelos meus próprios atos, me corroía por dentro. Cada som da casa parecia amplificado, cada crepitar da madeira ou gemido do vento trazia a promessa de algo sinistro. A própria atmosfera ao redor da boneca parecia carregar um peso, uma densidade que eu não conseguia explicar. E a cada noite que passava, o medo de que ela se manifestasse novamente, de que aquela voz fria e ameaçadora retornasse, me mantinha acordado até o amanhecer. A boneca, que eu havia comprado para ser uma companheira submissa e sem vida, estava se transformando em algo muito mais assustador, algo que desafiava a própria lógica. Ela não era mais apenas um objeto. Tinha se tornado uma entidade, uma presença maligna que eu não sabia como controlar ou parar. E eu, que antes acreditava ter o controle absoluto, agora me via à mercê de algo que não conseguia compreender, algo que estava lentamente me arrastando para as profundezas do terror absoluto. O terror que havia se enraizado em minha vida atingiu seu ápice em uma noite que começou como qualquer outra, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo do qual eu nunca escaparia. A boneca estava trancada no armário há dias, uma tentativa desesperada de manter à distância o horror crescente que eu sentia. Acreditava que, mantendo-a isolada, poderia recuperar o controle sobre minha vida, mas no fundo, sabia que algo estava esperando para se libertar. Era tarde da noite, e eu estava deitado na cama, lutando contra o sono que teimava em não vir. O silêncio da casa era opressivo, preenchido apenas pelo som abafado de minha respiração. De repente, um som quebrou a quietude, um leve, mas inconfundível, batimento vindo do armário. No começo, ignorei, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, um truque de uma mente cansada. Mas as batidas persistiram, ritmadas, como se estivessem marcando o tempo de uma marcha sombria. Cada batida parecia mais forte que a anterior, reverberando pelas paredes do quarto como se fossem marteladas diretas no meu peito. Levantei-me da cama, o coração disparado,
e fiquei imóvel no meio do quarto, paralisado entre o medo e a necessidade de agir. O som aumentava. As batidas agora se assemelhavam a punhos cerrados esmurrando a porta do armário. Era impossível ignorar. Algo, ou alguém, estava tentando sair. Então, tudo ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. O silêncio absoluto era ainda mais assustador do que as batidas. E então, do outro lado da porta do armário, ouvi uma voz. Grave, rouca, carregada de ódio. Você vai pagar por tudo que me fez. Essas palavras congelaram meu sangue. Eu sabia que era boneca, mas a voz que ouvi era de algo que transcendeu o que eu conhecia como realidade. Aquela voz não era de uma máquina, não era algo programado. Era algo vivo, consciente e cheio de rancor. Antes que eu pudesse reagir, um estrondo violento fez a porta do armário se estilhaçar, e a boneca emergiu das sombras. Ela estava horrivelmente deformada. A lingerie que antes era uma fantasia erótica agora estava torcida e rasgada, pendendo de seu corpo de silicone como um trapo sujo. Seus olhos, que antes pareciam inofensivos, estavam injetados de uma fúria indescritível. Era como se todo o ódio e dor que ela havia acumulado estivesse sendo liberado naquele momento, voltado diretamente contra mim. Ela se moveu em minha direção com uma precisão assustadora, como um predador que finalmente encurralou sua presa. Eu recuei, tropeçando sobre os móveis, tentando encontrar uma saída, mas a casa, que eu conhecia tão bem, parecia agora um labirinto inescapável. O medo me consumia, cada segundo aumentando a sensação de que estava prestes a ser engolido por um abismo sem fundo. A ideia de chamar a polícia cruzou minha mente, mas o constrangimento, o medo de como explicaria a situação, me paralisou. A boneca me encurralou na cozinha, onde o ambiente apertado e claustrofóbico intensificava ainda mais o terror. Ela avançou com uma determinação sinistra, pegando uma faca de cortar carne que estava sobre a bancada. O brilho da lâmina sob a luz fraca da cozinha parecia pulsar como se estivesse viva, refletindo pavor em meus olhos. Era um jogo macabro de gato e rato, mas desta vez, eu era o rato encurralado, sem onde correr. Ela atacou sem hesitação, a faca cortando o ar em um movimento rápido e certeiro. Senti a lâmina rasgar minha pele, um corte profundo na lateral do rosto, e o calor do sangue escorrendo logo em seguida. O choque da dor me trouxe de volta à realidade, e o instinto de sobrevivência finalmente tomou conta de mim. Eu agarrei sua mão com todas as minhas forças, tentando impedir o próximo golpe, mas a força dela parecia sobre-humana. Ela não era mais apenas uma boneca. Era uma força de vingança, algo que eu havia provocado e que agora buscava me destruir. Lutamos ali, no chão frio da cozinha. Cada segundo era uma batalha desesperada pela vida. A faca se aproximava de mim, ameaçando perfurar meu peito, mas eu consegui agarrá-la, segurando a lâmina com a mão, ignorando a dor lacerante enquanto o sangue escorria por meus dedos. A boneca parecia incansável. Sua face inexpressiva agora se contorcia em algo que se assemelhava a um sorriso cruel, um gesto de triunfo. Mas em um último surto de desespero, consegui desarmá-la, arrancando a faca de sua mão com um grito de agonia e raiva. Tomei a faca e, sem pensar, comecei a esfaqueá-la, esperando que isso fosse suficiente para acabar com o pesadelo. Cada golpe afundava profundamente em sua carne artificial, e para meu horror, algo terrivelmente real começou a acontecer. Sangue jorrava das feridas como se fosse de uma pessoa viva. A cada facada, o que antes era silicone agora parecia carne, uma carne que reagia à dor, que sangrava, que sofria. Ossos quebraram sob a força dos golpes, e um cheiro horrível de carne queimada e sangue impregnava o ar. Era como se a boneca estivesse se transformando diante de meus olhos, revelando uma verdade monstruosa que eu não podia suportar. Quando finalmente parei, exausto, ela estava imóvel no chão, o corpo contorcido em um ângulo impossível. O sangue escorria em poças ao redor de nós, e por um momento, fiquei ali, ofegante, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. A visão diante de mim era uma mistura de horror e incredulidade. Aquilo que eu havia esfaqueado não era mais apenas uma boneca. Seu interior, o que eu encontrava quando os cortes se aprofundavam, não era silicone ou plástico, mas carne, ossos, órgãos. Tudo parecia humano, terrivelmente humano.
A realidade do que eu tinha feito se abateu sobre mim como uma onda de terror absoluto. Não era possível, não podia ser. Mas ali estava, diante de mim, a prova de que algo muito mais sinistro estava em jogo. Eu havia desencadeado uma força que nunca deveria ter sido despertada, e o preço por minha arrogância e crueldade era algo além do que eu poderia ter imaginado. O horror daquela noite me perseguiria para sempre. Eu me livrei da boneca, ou do que restou dela, de forma desesperada, enterrando o que podia e queimando o resto. Mas o medo, o que havia visto e feito, nunca mais me deixaria. Mesmo depois de me livrar do corpo, a sensação de que ela ainda estava lá, observando-me das sombras, nunca desapareceu. Eu havia cruzado um limite, e agora, a realidade que eu conheci estava manchada por algo que nunca poderia ser explicado ou esquecido. O que antes era apenas um objeto de prazer se transformou em um pesadelo vivo, uma lembrança que me assombraria até o fim de meus dias. Se essa história te prendeu até o final, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas teorias nos comentários. Eu adoro ler o que vocês têm a dizer sobre essas histórias macabras. Até logo!